mas nós temos pauta, tá? Onix e Bolsonaro versus ciência. Olha que pauta interessante. Vocês viram que essa semana teve uma briguinha? As últimas 2 semanas, para falar a verdade, né? Teve uma briguinha bem interessante em relação à questão do passaporte vacinal. E esse é um negócio que pegou. Foi um debate que foi longo, que foi desgastante, inclusive, né? Para quem tá no movimento sindical, foi bem desgastante. Porque eles jogaram como se fosse uma armadilha para cima de nós essa história. Qual foi, né, o papo? Né? Vamos tentar dar a introdução do assunto. O seu Onyx Lorenzoni, o ministro do Trabalho, em tese, ele editou uma portaria durante o passeio turístico do Bolsonaro e do Carluxo para a Itália. Né? Ele estava no que seria a reunião do G20, mas que virou visita à casa de salame e torre de pizza. Ele estava lá. E o que aconteceu? O Onyx emitiu uma portaria dizendo que as empresas não podem demitir funcionários que se negarem a se vacinar. Só que, minha gente, pensa comigo, tá? Os sindicatos, né, e daí eu falo na questão realmente aqui do movimento sindical, os sindicatos, eles atuaram a pandemia inteira, né, e até antes da pandemia, e depois eu explico essa parte, para garantir o máximo de pessoas afastadas do local de trabalho, todo mundo que pudesse atuar sem necessariamente estar no local de trabalho, foi feita uma luta para que essas pessoas pudessem ficar afastadas. Por quê? Porque não havia vacina. No momento em que começou a aparecer as vacinas e começaram a aplicar doses, as empresas começaram a pressionar pelo retorno. Nós temos feito negociações até agora ainda sobre esse retorno, como é que ele deveria se dar, como é que seria a gradualidade, enfim. E não está nada esclarecido e nada consolidado. Por quê? Porque o Ministério do Trabalho e o governo federal não impuseram nenhuma regra. Tá tudo solto. Simplesmente está na mão do patrão dizer, não, tu fica, tu volta, tu vai, tu fica, tu vai para casa. O que pegou? Agora que a gente está com mais de 50% da população com o ciclo vacinal completo, está começando a ter muito retorno. As empresas estão começando a chamar de volta. Grande rolo, qual é que é? A galera simplesmente tá metendo louco. Tem gente se negando a se vacinar, gente dizendo que não tá a fim de se vacinar e que é um direito, como o coach disse, é um direito não me vacinar. Acontece que o TST emitiu já um parecer, já tomou decisões, inclusive, no sentido de que sim, pode demitir. E pode demitir a pessoa por justa causa. Sem nenhum direito, vai sair e tal, porque tu tá colocando outros em risco. Não é a tua saúde, não é a tua individualidade. Tá colocando todos os teus colegas em risco quando tu se propõe a fazer um papel desse. Então o que aconteceu? Depois dessa decisão do TST, teve diversas afirmações, tanto do Bolsonaro, quanto do Queiroga. E daí, nessa viagem pra Itália, o Onyx botou por baixo da gaveta lá uma medida provisória lá, uma portaria, na verdade, do Ministério do Trabalho, proibindo as empresas de demitir por se negar a vacinar, alegando a questão da discriminação, que tu não poderia discriminar uma pessoa porque ela não quer se vacinar. Só que, minha gente, é uma coisa bem diferente o que nós entendemos na nossa legislação por discriminação do que o que eles estão pregando. É bem diferente. Discriminação a gente aplica em questões raciais, a gente aplica em questões sociais, a gente aplica em questão da luta dos LGBTs, tem diversos assuntos em que a gente pode sim identificar a discriminação. Agora, aqui comigo, discriminação porque tu é idiota, porque tu é anti-vax, desculpa, não cola. Como a Kátia disse. E é o seguinte, o TST tem esse entendimento e o STF agora também firmou o entendimento. E essa é a batalha que está sendo travada nesse momento sobre essa questão. Eu vou colocar para vocês a matéria depois aqui. Mas qual foi o grande problema dessa portaria? Qual foi a grande treta para os sindicatos nessa portaria do Onyx Lorenzoni? Ele colocou esse documento pro ar e um dia depois, no feriado ainda de finados, as centrais sindicais vieram a público. 9 centrais sindicais assinaram uma carta em conjunto contra a portaria do Onyx. É uma carta que as centrais assinaram, acima de tudo, em favor da vida, em favor da coletividade. E a carta deixa muito claro isso, inclusive. O que aconteceu no dia seguinte da publicação da carta? Pois bem, o gabinete do ódio veio com tudo, especialmente no Twitter,
para cima das centrais sindicais, para cima dos sindicatos. E colocaram o seguinte, olha aí, ó, os sindicatos agora são a favor de demissão de funcionários. Bem nesses termos eles colocaram. E deu um rebu na internet, deu uma circulação de mensagens, de notícias e tal. E isso caiu como uma bomba nos sindicatos no dia seguinte. No dia 3, primeiro dia útil, começou uma correria, um corre-corre, as pessoas cobrando. Como assim? Vocês são a favor de demissões? Vocês são loucos, não sei o quê. E daí a gente tem que explicar, olha, lamento, tá? Mas você entendeu errado. Nós somos a favor da preservação da tua vida e da vida dos teus colegas. É isso que nós defendemos. E se para defender a vida de vocês, a empresa vai ter que demitir alguém para afastar a pessoa de perto porque ela é um risco, bom, a pessoa que escolheu não se vacinar, ela tá arcando com as consequências daquilo que ela escolheu. E daí eu não acredito, coach, sério? O Rui Costa Pimenta meteu essa também. Cara, que eu me surpreendo ainda, né? Mas enfim. Foi uma guerra, tá? A gente passou ali uns 2, 3 dias dando explicação pra todo mundo sobre essa questão. E firmando a nossa posição. Porque a gente tá... Desculpa, a gente tá certo nesse ponto. Eu fui um dos que negociou o afastamento dos funcionários do Banrisul, por exemplo. E a gente fez uma briga muito grande, continua fazendo uma briga muito grande, para que as pessoas que especialmente agora são um grupo de risco, mesmo que vacinadas, enfim, mas que têm comorbidades graves, que elas precisam se manter afastadas do local de trabalho. A gente não vai transigir disso enquanto a pandemia estiver nesse nível. Agora nós estamos tendo algum recuo, mas, apesar do recuo no Brasil, já se vê uma quarta onda na Europa. A Alemanha já está começando a emitir alertas de novo, começando a propor medidas de isolamento, porque eles estão lá com uma quarta onda já. E a variante Delta é um grande fator nessa história, né? Então, o que tá rolando? Deu toda essa treta, tentaram botar a culpa nos sindicatos por essa nota, por dizer que somos a favor de demissões, mas o STF agora afirmou o entendimento. O entendimento do STF é esse aqui. STF derruba a portaria de Bolsonaro que proibia a demissão de não vacinados. Para Luiz Roberto Barroso, relator das ações de partidos contra a portaria do governo, vejam, os partidos entraram com ação contra o governo sobre a portaria do Onix. O funcionário que não se vacinou contra a Covid ameaça a saúde dos demais trabalhadores. Nada menos que o óbvio. Não tem como a gente defender qualquer coisa diferente disso. Então isso foi agora, ontem, na sexta, o Barroso firmou esse entendimento, mandou suspender os trechos da portaria publicada pelo ministro do Trabalho, que proibia demissões. Então o que acontece? As empresas podem sim exigir o comprovante de vacinação, podem exigir o passaporte da vacina, e a recusa pode culminar em demissão, caso todas as outras formas de conciliação tenham sido esgotadas. Sabe, era isso, não tem papo para negacionismo. Não tem como ter papo para negacionismo. Como é que a gente vai defender, como é que nós, enquanto sindicato, que lutamos pela coletividade, nós vamos defender que o Zezinho do grupo do Zap do Bolsonaro, que defende a cloroquina, que defende o vai pra rua, que não quer usar máscara, como é que nós vamos defender que esse Zezinho fique no mesmo local que os colegas que estão lá protegidos, que fizeram tudo certinho, que se isolaram, que usaram máscara o tempo inteiro, que se vacinaram? Não tem como. É uma incongruência, inclusive, é uma incoerência total. A legislação nossa não proíbe nada. Uma coisa que eu aprendi no direito, na introdução ao direito, se eu não me engano, quando eu fiz um pedaço do curso, foi isso. Olha, nenhum lugar da nossa legislação, do Código Penal, diz que é proibido matar. O problema é, se tu matar, tem consequências. A mesma coisa aqui se aplica para a situação da vacina. Ninguém tá te obrigando a se vacinar. Agora, se tu não se vacinar, por escolha tua, tem consequências. É claro que essa decisão do Barroso, ela não tá atacando a questão de pessoas, por exemplo, que são contraindicadas a se vacinar. É óbvio. Tem pessoas que têm comorbidades, têm doença autoimune, que não podem se vacinar. E essas, tá certo, tem que se proteger de outras formas. E principalmente para proteger essas pessoas que têm doença autoimune, as pessoas que estão em volta têm que estar vacinadas. Não tem como, senão a gente não protege essas pessoas. Então, tá essa briguinha, mas o STF se pronunciou. É claro, tá? Tem uma coisa nessa história toda, que é o seguinte, tá meio que na cara que o Onix fez isso de propósito para provocar mais uma briga. Porque ele sabia
que isso que ele fez era uma coisa inconstitucional. Ele sabia, tá? A gente aprende isso no direito também. Se chama pirâmide de Kelsen. Ela diz o seguinte, ó, tem uma pirâmide, lá em cima da pirâmide tá a Constituição. Depois vem as leis ordinárias, depois vem decisões judiciais, enfim, tem uma hierarquia de legislações e uma tem mais força que a outra. E lá embaixo, lá na base da pirâmide, tem as portarias de ministério, tem as decisões administrativas, enfim. Então, se ele faz uma portaria aqui embaixo, que é contrária ao que diz lá em cima, não tem como se sustentar. Isso cai. Então ele fez de propósito, foi mais uma provocação do governo. Foi mais uma tentativa de abrir uma chaga, de, enfim, de fazer o que eles gostam de fazer, criar caso, criar treta, né?